Brasília Gunes, eu sou de Pirenópolis, Goiás. Moro em Brasília já tem 8 anos agora. Eu comecei minha trajetória na dança aos 15 anos, lá na minha cidade, em Pirenópolis, com uma aula de Zouk. Uma galera que veio dar aula lá e eles eram da Bahia. 2 irmãs lá de Pirenópolis trouxeram eles para dar aula e eu comecei a fazer aula e adorei, me apaixonei. Eu não sabia, eu estava no ensino médio ainda, eu não sabia exatamente o que eu ia querer fazer da vida, mas eu comecei a ficar muito envolvida com isso. E aí, depois disso, eu comecei a dançar outros ritmos, que foi a dança de rua, também já dancei break. E aí comecei a dançar a dança do ventre com uma amiga minha lá da cidade, que me deu uma aula ou outra. E aí eu já conheci, nessa mesma época, o Tribal Fusion, que é uma das outras danças que eu atualmente desenvolvo. Depois que eu vim para Brasília, eu comecei a me aprofundar um pouco mais na dança de salão, porque lá eu só dançava Zouk. E eu queria aprender o samba de gafieira, tango, bolero, coisas que eu via na televisão, mas nunca tinha visto ao vivo, porque morava numa cidade de interior mesmo. E aí eu cheguei aqui, comecei a estudar, comecei a ser monitora, comecei a gostar muito, estudando artes cênicas, também comecei a me envolver um pouco mais com o tribal. No início eu fui autodidata, porque eu não tinha professor esperto para poder fazer aula. Comecei a fazer aula quando começamos, eu e minha parceira de tribal, Michele, a trazer bailarinas de fora para a gente poder fazer aula. Então a gente promovia o workshop para fazer aula. Então foi um trabalho, a minha dança, a minha vida na dança foi um processo meio longo e devagar. Não foi assim, de repente eu comecei a investir na dança e ficar muito boa. Não, foi sempre muito devagarinho. E aí eu continuei, além do teatro, além de me formar, hoje eu sou formada em artes cênicas, eu continuei cada vez mais estudando a dança de salão e o Tribal Fusion. E aí eu continuei com essas 2 áreas e também, depois que eu entrei na UNB, eu comecei a maquiar, comecei a trabalhar com maquiagem, fiz aula com o Jesus, com a Cíntia Carla, e é uma das outras paixões que eu tenho. Então, atualmente eu tenho a dança de salão, o Tribal Fusion, o teatro, a maquiagem e há 3 anos, mais ou menos, já conhecia a trupe de Argonautas e eu tive a imensa oportunidade linda de fazer parte desse grupo. Eles me convidaram para substituir a Lívia e num espetáculo que ela tinha se machucado. E aí depois eles acabaram me convidando para continuar como alguém que vai estar lá treinando junto com eles, e acabei virando trupe de Argonautas, assim. Acabei entrando na trupe e foi quando eu comecei a ter contato com tecido, com aparelhos circenses, acrobacia no solo e tal. Eu trabalho muito com improviso, eu gosto muito do improviso. E na dança de salão é mais ou menos isso. A gente tem movimentos que todo mundo conhece, mas é um improviso, né? Quando você está dançando com alguém que você nunca viu, por exemplo. Então eu tenho pensado muito sobre isso, sobre de onde vem a inspiração para improvisar, sobre repetir o improviso. Essa é uma pergunta que eu estou me fazendo. E vem, acho que da minha vontade e da minha necessidade da movimentação mesmo. Eu acho que meu corpo ele precisa se movimentar com a dança, não só caminhar no dia a dia.